Olá, pessoal, boa tarde. 18 horas em ponto para nossa live sobre crimes tributários, enquanto o Instagram vai chamando o pessoal aí. A gente vai aguardando, né? Aguardando também a entrada do Dr. Salomão Mandu, que é o nosso querido colega lá de João Pessoa, da Paraíba, que aceitou com muita disponibilidade o meu convite para que nós falássemos então sobre os crimes tributários com essa visão, né? Tanto numa advogada criminalista quanto num advogado, um advogado tributarista. Então, eu já quero agradecer, desejar a disponibilidade do doutor. Ele já entrou. Vamos ver aqui. Deixa eu levantar. Olá, doutor. Boa tarde. Boa tarde, doutora Renata Zanch, tudo bom? Tudo bem. Doutor, como é que o senhor consegue trabalhar em João Pessoa, hein? Só conte para nós esse segredo, porque se eu morasse num local maravilhoso nem esse, eu não ia querer trabalhar, não. Eu ia viver da minha arte de vender Ah, miçanga na praia. na verdade eu já falo isso a uns colegas de mestrado, que eu falo que se eu morasse no Rio Grande do Sul, eu ia viver na Serra Gaúcha tomando vinho e curtindo o frio. Eu acho que é assim, né? A gente acaba se acostumando com a nossa realidade e aquilo, cara, acaba virando normal. Porque assim, João Pessoa tá um calor tão descomunal e tá tão abafado que a gente nem sonha, nem cogita em ir pra praia. Essa é a verdade. Todo mundo aqui tá doido querendo correr pro frio. Então, assim, pegou a época de frio, o Nordeste todinho tá querendo descer pro sul. A gente recebe bastante turistas, né, do país inteiro aqui mesmo. E é incrível. Aqui em Porto Alegre, a gente está estrategicamente posicionado bem perto da serra, tipo 1h30 de Gramado, e a 1h30 do nosso litoral, que é um litoral simples, não é tão paradisíaco como o de vocês, mas é incrível também. Eu amo muito, né? Porque eu sempre conto a minha história, né? Eu digo, eu vim de uma família bem simples e eu fui conhecer o mar, eu tinha 14 anos. Então, a gente morava quase na fronteira com a Argentina, aqui no Rio Grande do Sul. Nós éramos 3 filhos e mais meu pai e minha mãe. Imagina, para andar praticamente 800 quilômetros há muitos anos atrás, era muito difícil as famílias que tinham recurso financeiro para isso, né? E daí eu já Né, fui não. conhecer o mar, eu já era bem mais velha, assim. E daí eu sempre digo, eu posso chegar na praia mais simples ou na praia mais chique, eu acho tudo incrível. Mas o Bom, ambiente de praia é gostoso, né? Quando eu morei fora, eu fiz o mestrado fora. Ironicamente, embora eu moro de frente à praia, literalmente isso, mas depois que eu voltei a morar no Brasil, eu nunca mais fui à praia, né? Nunca, não cheguei nem perto da areia. E temos que admitir que é bonito, seja lá onde você estiver, tá na praia, ter aquela energia da praia, tomar aquele banho, né, de água salgada ali, parece que você renova as energias. Se bem que eu é tenho que verdade. faz tempo que eu tô devendo renovar as minhas, até agora não fui ainda. Doutor Salomão, eu quero lhe agradecer, né, em público pela disponibilidade. Eu e o doutor Salomão, a gente não se conhece presencialmente ainda, né, gente? Mas, em razão desse poder maravilhoso que as redes sociais têm, e o que eu sempre falo para todo mundo e para todos os nossos alunos e seguidores aqui, é que hoje nós estamos vivendo num melhor momento. Claro que eu sou muito solidária a todas as famílias que perderam, Claro. né, os familiares na questão da pandemia, mas a pandemia também, assim como tudo na vida, tem sua parte negativa e tem sua parte positiva. E eu acho que a mais positiva é exatamente essa possibilidade que a gente tem de se aproximar de pessoas e de conhecimento que antigamente era impensável, né? Quando que um advogado de João Pessoa iria conversar com uma advogada gaúcha
se não fosse esse método que a gente aprendeu durante a pandemia, né? De se aproximar das pessoas e de aprender, de certa forma, com o conhecimento que esses profissionais têm. Então, eu quero lhe agradecer de coração a disponibilidade, porque às vezes também eu gosto muito e tenho muito presença nas redes sociais, e às vezes eu convido pessoas que não têm familiaridade ainda com essa produção de conteúdo e acaba ficando muito. Acaba me dando uma mão de obra muito maior. Eu sei que o senhor tem um canal, dá aula, então, primeiro de tudo, eu quero te agradecer e quero te convidar para tu contar um pouco da tua história. Como que foi chegar na faculdade de Direito, depois ir para fora estudar, como que chegou na área tributária, e naturalmente a gente vai adentrando ao nosso tema proposto. Renata, é engraçado, porque assim, direito, em tese, me foi imposto, né? Embora eu seja filho de servidores públicos, mas eu acho que eu tinha 12 anos de idade e eu do nada falei, vou fazer direito. E isso ficou marcado na cabeça dos meus pais, que eu queria fazer outra área, até então não deixaram mais eu fazer outra área, e sim direito. E passou-se, eu fiz o curso de direito e gostei, né? Eu fiz e me identifiquei com o curso. Mas aí cai naquela, né? No curso de Direito, não sei como é que acontece com muitos, mas aqui em João Pessoa, a gente namora com o penal e acaba casando com outra área. Porque assim, é gostoso, o penal é... Sabe que esse é o meu slogan da comunidade lá criminal, na real, e eu tenho exatamente essa frase que eu digo, gente, parem com essa ideia de que não dá para viver do direito penal, porque dá, e dá para viver bem. Porque Não, é muito isso, né? A gente se apaixona de uma forma pelo direito penal na faculdade e depois a prática, com certeza, requer um encaminhamento assim muito forte, né? Mas é muito não dá para viver muito bem do direito penal. E eu gosto do direito penal, mas eu vou lhe falar o porquê eu saí. Outrora, eu ainda tenho um problema de dicção, né? E é um defeito meu que eu fico brincando que, olha, é um defeito meu que é uma peculiaridade que já virou uma marca registrada, essa minha falha de dicção às vezes. E hoje eu falo dela com muito orgulho, mas, tipo, há alguns anos, na época de faculdade, era um trauma. E para mim era um trauma eu ter essa falha de dicção. E como é que eu vou tá no tribunal do júri, por exemplo? E eu era muito tímido, e hoje eu dou aula, na verdade, né? Mas eu era extremamente tímido, ao ponto que se eu fosse sair para uma balada qualquer assim, para chegar na guria, para conversar com ela. E eu falo guria porque realmente eu tenho amigos do Sul e acabei pegando alguns vícios de linguagem com os colegas. Mas aí para chegar assim na garota e conversar, e enfim. Eu tinha dificuldade de tamanha timidez. Então, como é que eu ia chegar no tribunal do júri com a tamanha timidez dessa, com tudo na minha cabeça, puta problema de dicção, e aí eu vou fazer o quê? Como é que eu faço? E aí eu comecei a fazer o adultério da área, né? Eu comecei a ir para uma outra área, comecei a paquerar e tal. Sendo que o pessoal fala que a minha paquera foi aquela paquera completamente errada, que eu comecei a paquerar com direito empresarial, que eu gosto de direito empresarial. Eu sou filha do direito empresarial também. Eu sou filha do direito empresarial, tanto que a nossa atuação aqui no escritório, ela é muito mais forte em crime penal econômico, em razão dessa nossa herança do direito empresarial, do que propriamente o rito do tribunal do júri, por exemplo. Acho que nós temos 2 ou 3 casos aqui de júri só. Pois é, mas tudo bem, eu estava estudando para o exame da ordem. E fiz uma pós-graduação, mas eu sempre fui de temas estrambólicos. E, claro, vindo da minha pessoa, quem me conhece sabe que eu adoro polêmica, adoro temas polêmicos e adoro me envolver em polêmica. E aí eu falei na época da admissibilidade da psicografia como meio de prova no tribunal do júri. Aí foi por isso que eu falei.
Aí teve esse caso da mulher agora, teve uma enxurrada de perguntas. Aí eu parei, eu parei, chamei a galera para um Zoom para explicar o que era aquilo, o que ela fez de errado, ao meu ponto de vista, enfim. Mas falei sobre isso. Mas acabou a pós-graduação e teve uma última cadeira, que é crimes contra a ordem tributária. Aí eu comecei, aquela última cadeira foi que me fisgou. Sendo que tem um lapso entre a graduação e a pós-graduação de aproximadamente 2, 3 anos que eu não conseguia passar no exame da ordem. Botei botei feio. Coloquei para direito penal, mas nunca cheguei à segunda fase. E todas as vezes que eu coloquei para a segunda fase, em direito empresarial, eu não passava. Um belo dia resolvi mudar e vou botar tributário. Tô nem aí. Aí eu comecei a estudar tributário. Ao ponto de pegar o livro, teve uma bela manhã, eu lembro como se fosse pegar o livro, lendo ICMS, eu comecei a chorar, pelo que foi que eu fiz da minha vida. Eu joguei fora a repescagem, meu Deus do céu, vou ter que voltar para a primeira fase de novo. Sim. E chorei. Entre trancos e barrancos. É muito complexo, né? O pior que não é complexo. A maneira que a gente aprende é complexa. Sim. E a maneira que a gente aprende também os crimes contra a ordem tributária, os porquês ficam complexos porque a gente não entendeu a ideologia do direito tributário. Mas aí eu estudei, ironicamente, passei, né, em direito tributário e aí eu passei no exame da ordem, estudo 2015, fiz a pós-graduação e fui aprovado também no mestrado, de cara, tudo em 2015. Tipo, as coisas aconteceram de uma maneira, assim, extremamente rápidas. E aconteceu que, vou fazer o quê agora no mestrado? Não, direito tributário. Já que eu tô no samba, agora vamos sambar. E eu fui fui no direito tributário, aí escanteei um pouquinho o direito criminal. E quando eu voltei a morar no Brasil, ironicamente, o direito penal me chamou, me resgatou de volta, que minha primeira ação quando eu voltei a morar no Brasil foi uma ação de crimes contra a ordem tributária. Que essa ação está rendendo até hoje, que eu consegui travar a ação com uma ação civil, mas aí foi uma estratégia bem engraçada. Mas aconteceu o quê? Eu era criminalista de coração na faculdade. Eu gosto de direito criminal, não vou mentir, é gostoso de se estudar, mas não é mais aquela matéria que me embriaga, né? Porque eu acabei descobrindo um lado do direito tributário que eu acho mais agradável, eu acho gostoso de se estudar, porque eu consegui mudar a ótica para os meus alunos do direito tributário da maneira que todo mundo fala, agora eu entendi. Porque a gente não aprende direito tributário, talvez, não sei qual foi a tua faculdade, mas geralmente é P5, P6, P7, P8. Geralmente, tributário a gente gira nesses períodos. Eu mostrei que a gente começa a ver direito tributário no P1, com teoria geral do Estado, com ciência política. E aí, quando eu mostro o link lá atrás da formação do Estado, quando o Estado se formou, até a ideologia do direito financeiro e tributário, aí o aluno fala, agora eu entendi. Agora tudo isso faz sentido. Faz muito sentido isso que tu fala, porque às vezes eu fico pensando como que seria maravilhoso se a gente tivesse a maturidade que nós temos hoje para sentar nos bancos da graduação e escutar com a atenção que se deve aquelas primeiras, para nós é que a gente chama as primeiras disciplinas dos semestres, né? A nossa é dividido por semestres. E eu fico, e da mesma forma como, daí eu vou te contar uma curiosidade sobre mim. Eu sempre, toda a minha vida, toda a minha vida, desde que eu decidi fazer direito, a ideia era ser advogada, até porque o meu irmão tem um grande escritório de direito bancário aqui no Rio Grande do Sul, em que ele advoga para instituições financeiras, e durante muito tempo a nossa ideia era que eu trabalhasse com ele. E daí, por uma série de circunstâncias, que ele mora numa cidade bem pequena, eu não gostei de ficar na cidade pequena, eu sempre morei em grandes centros, né? Santa Maria, que é uma cidade, que é a cidade, na verdade, que deu o problema daqui, né? Eu sou de lá.
Lá já, Uhum. já é uma cidade grande, e daí depois eu vim morar em Porto Alegre. E o único concurso que eu fiz na vida, eu fiz para magistratura. E daí, quando eu estava me preparando para magistratura, eu fiz uma pós em direito público, com ênfase em direito constitucional. O meu orientador é professor da URGS aqui, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele dá aula nessas disciplinas e foi incrível, porque daí a gente começa a entender a dinâmica até mesmo disso que tu está falando do próprio direito tributário, quando tu começa a estudar a teoria do Estado mesmo, né? E isso acaba se tornando muito claro. Só que quando a gente está lá na graduação, a gente não tem essa maturidade. E isso que eu acho que é a nossa missão agora, é de abrir os olhos para a galera e dizer, gente, foquem também nos primeiros semestres, porque vale muito a pena depois. É aquela. Gente, vamos virar a chave. Por quê? O meu professor, eu sou apaixonado pelo meu professor que de tributário, é amigo meu, ele era auditor fiscal da Receita, Francisco Leite Duarte, tem livro, eu acho ele um homem de uma sapiência, um ser humano excepcional. Aquele ser humano que você olha assim, cara, que pessoa maravilhosa. Mas aí ele chegava assim, você tinha que instigar ele a tirar o assunto. Ele sabia passar, ele sabia do assunto, mas você tinha que começar a instigar, porque senão ele iria chegar assim e falava, os tributos extras fiscais, II, IPI, OF, C de combustível e ICMS combustível. E aí você tem que ficar instigando, e aluno de graduação não instiga. O que aluno de graduação quer é pegar o caderninho, anotar e tal. Professor, cai na prova? Cai na prova. Aí pronto, ele decora aquilo e não entende, não estuda. Não vê a lógica. Aí no final diz: tributário é difícil. Tributário é um saco. Tributário não presta. Tributário é aquilo. Tributário é aquilo. Não vê ele que aqueles tributos extrafiscais que o cara falou lá atrás tem um cunho social. Que eles não obedecem, um exemplo, o princípio da anterioridade. E por eles não obedecerem, eles têm um cunho social, eles podem ter a alíquota diminuída ou restabelecida por decreto. E que é que isso influencia, Salomão, numa sociedade? Inflação. O que é inflação? Geralmente inflação é desequilíbrio mercadológico. Então, se eu quero que uma pessoa consuma muito, eu diminuo a tributação. Se eu quero que ela consuma menos, eu aumento a tributação. Sendo que isso tem que ser feito da noite para o dia. No sistema bicameral do Brasil, votação 2 vezes na Câmara, votação 2 vezes no Senado, passa para o presidente funcionar. Isso passa 3, 4 meses. E a economia não gira em 3, 4 meses. Então, quando você começa a olhar a ótica, quando você começa a perceber essa ótica social e a importância do quanto tem que ser mutável o direito tributário, aí você, caramba, eu entendi. Isso é por causa disso, disso, disso. Ou seja, falta para os alunos, às vezes, eles entendem o ponto B e o ponto C, mas eles não entendem o ponto A. Então na minha cabeça, na minha ideologia, existe uma quebra de conhecimento. E aí, quando o conhecimento fica incompleto, a lógica fica incompleta e, consequentemente, você não aprende e vai dizer o quê? A matéria é difícil. A matéria Sim. não tem sentido. E aí vai desembocar também no direito criminal tributário. Porque você, para você defender de uma defesa criminal tributária, você tem que saber, às vezes, você vai usar muito o direito penal na audiência em si. Mas você, antes da audiência, nos, nas situações prévias, você vai usar muito mais o direito tributário. Você vai olhar, por exemplo, se a CDA está válida. Então você Exatamente, vai mas olhar. sempre nunca se distanciando de alguns fundamentos da dogmática jurídica penal, né? Sabe que Claro, eu sempre, claro. eu sempre bato muito nessa tecla. Por exemplo, há uns dias atrás eu fiz uma defesa de um cliente meu que é empresário e que ele teve um problema familiar e teve a questão da Maria da Penha, né? Não com a esposa, com uma irmã. Mas, e daí eu até falei, porque
a magistrada me pediu para me manifestar a respeito de uma certidão que ela tinha juntado, que ele tinha ido atrás dela, descumprindo as medidas protetivas. E daí eu fundamentei falando isso, olha, mesmo que a Maria da Penha seja uma lei protetiva, a gente não pode se afastar da dogmática penal, da teoria do delito, do crime, né? Considerando a questão dos elementos do crime mesmo. E da mesma forma eu falo com relação aos crimes tributários, porque e daí a gente já começa a falar sobre essas questões do preconceito que é nessa área, né? A advocacia criminal no geral tem um preconceito e o que me questionam muito quando eu falo não, eu não advogo, a gente não advoga o nosso mote aqui no escritório não são os crimes clássicos, né? A gente vem já numa pegada do crime penal econômico, da advocacia criminal contemporânea. E daí sempre me perguntar, mas se tu vai defender uma pessoa pobre que cometeu um crime, ela tem aquela fundamentação de que ela não tem as necessidades básicas supridas e por isso cometeu um delito. E o que tu vai dizer quando um empresário comete um delito, né? Ou quando um agente público comete um delito? E é muito legal a gente partir desse pressuposto, porque aqui, eu imagino que tu já tenha também delimitado o teu público, né? Certamente são advogados, jovens advogados que querem seguir na carreira da advocacia tributária, da mesma forma como o meu público aqui são jovens advogados que já estão há mais tempo e também bastante a galera que está no início da carreira que também quer desenvolver na advocacia criminal. E daí eu sempre falo isso, que aqui a gente não está para julgar, né? A última coisa que nós temos que fazer aqui é julgar a conduta do nosso cliente. Muito antes, pelo contrário, nós somos a última barreira entre um Estado autoritário e aquele indivíduo. Mas, de certa forma, a gente tem que entender que cada vez mais a mão do Estado vem pesando para cima dessa criminalidade, né? E talvez seja uma das maiores críticas assim, que a gente possa fazer nesse momento. E eu queria te perguntar como que é no dia a dia da advocacia tributária, quando tu olha para o teu cliente e tu fala para ele, olha, se tu for por esse caminho, vai dar problema. Como que é lidar com isso no dia a dia, na prática mesmo? É assim, Renata, eu gosto de trabalhar muito. Primeiro, deixa eu só diferenciar, né? Porque possa ter jovens acompanhando aqui, jovens advogados ou estudantes. Existem duas coisas completamente diferentes, né? Que é elisão fiscal, que é o que a gente chama de planejamento tributário, que é a diminuição da carga tributária pelas vias lícitas, ou seja, um planejamento tributário. Enfim, vem uma lei que isenta o pagamento de algo, é um tipo de isenção, ou é um tipo de elisão fiscal. E nós temos a evasão fiscal, que a evasão fiscal é literalmente os crimes tributários, é a questão da sonegação, diminuição da carga tributária de maneira ilícita. Então, quando o cliente já me vem aqui no escritório, ele me procura para fazer um planejamento tributário. Sim. Alguns aceitam, né? Eu quero fazer, vamos fazer, ou se não quer fazer algo acessório, uma holding e tal, tudo bem. A gente monta a estruturação, é uns 3, 4 meses de trabalho, dá muito trabalho. E aí ele faz, às vezes recebe uma cartinha do fisco para explicar que manobra foi aquela, a gente explica, foi obra de um planejamento tributário, mostra os artigos, mostra que não tem nenhuma ilicitude, e aí beleza, não tem bronca. O problema é quando o cliente ele não aceita aquilo que a gente põe no papel e ele quer ainda assim diminuir ainda mais. E aí ele acaba sonegando informações ou acaba diminuindo de alguma forma a sua carga tributária. Quando ele já vem falando isso, eu fiz, eu falo a verdade, não vai por aí, que isso daí vai dar problema. Não, doutor, mas entenda, eu entendo muito bem, mas também entendo o meu lado. Eu estou lhe avisando que vai dar problema. Não, mas eu fiz isso na filial em outro estado, eu fiz, deixa eu explicar qual é o estado, a realidade do estado da Paraíba. E essa é a realidade aqui da Paraíba. Muitas pessoas, antes de receber a ação de execução fiscal,
isso é aqui em João Pessoa, antes de receber uma execução fiscal, já recebe uma intimação do Ministério Público para uma audiência de conciliação. Com o intuito falando que ele incorreu no crime contra a ordem tributária. Ou Vou fazer seja, um parênteses. antes de... Peraí, doutor. Peraí que a gente recebeu uma pergunta pelo Instagram que diz respeito a exatamente isso, tá? E a nossa pergunta foi o seguinte, olha só, eu tô abrindo aqui no meu computador, só para minha memória não nos A trair. gente tá aqui para responder. Se eu souber, eu digo. Se eu não souber... Não, mas e daí eu acho que eu vou poder lhe ajudar também. Porque o André Luiz, ele perguntou assim, ó, a inviabilidade prática de qualquer ato de persecução penal antes do término do processo administrativo fiscal é um avanço ou gera mais impunidade? Na verdade, não há essa inviabilidade, né? E é isso que o senhor está falando. Porque são esferas completamente... São esferas diferentes e independentes. O STF já tem se posicionado a esse respeito, né? Então... Embora... Pode falar. Não, eu só queria que, a partir disso que o senhor falou aqui, para ficar bem claro para o pessoal que esse parecer e essa sabedoria, quando tu tá ali com o cliente no calor da situação, tem que ser franco. Eu acho que se alguém me perguntasse, Salomão, qual é a minha maior diferença, o que eu acho que eu faço de bom para alguém se você tivesse que fazer um pitch de venda para ti, por exemplo, porque eu sei que tu é um grande empresário, tá? E tu de repente, tu tá sendo processado criminalmente. E daí tu me olha e me pergunta assim, Renata, o que tu tem que eu vou assinar um contrato de, sei lá, 100 mil reais contigo? Eu te diria que é a minha franqueza. Porque eu não tenho medo de perder cliente. E eu não tenho medo de dizer para o cliente quando eu não vou defender ele porque ele está fazendo algo que ele sabe que é errado. Né? E daí, e por que eu te falo isso, né? Por que a gente tem que ser franco? Porque não adianta tu dizer para o cliente, não, meu querido, pode ficar tranquilo que vai ter todo um trâmite na esfera administrativa, e daí, só depois o Ministério Público, se ficar configurado essa inadimplência, ele vai poder ter processar, porque não é assim. E isso, o STF já tem se posicionado a respeito disso, né? Mas é nem assim, Renata. Se chegou no Ministério Público, já houve o lançamento. O que é o lançamento? É o ato administrativo que formaliza o crédito tributário. Ou seja, já chega no Ministério Público a CDA, ó, tá devendo. A CDA, ela gosta de certeza. Também, Salomão. Tem um momento que a CDA que já teve o lançamento, mas, por exemplo, essa é uma discussão que se aplica muito ao ICMS, porque o fato gerador do ICMS, ele se dá ali no momento em que o empresário ele tem que ir lá fazer as informações na GIA e na GIAR, né? Na Guia de Informação e Arrecadação e Recolhimento. Aliás, primeiro na Guia de Informação e Arrecadação, e daí depois na Guia de Informação, Arrecadação e Recolhimento. Então, são momentos, aquilo dali. Se naquele momento ali ele não repassa ou ele declara valores diferentes dos livros contábeis dele, o crime já está perfectibilizado. Não, já tá. Não, beleza. Aí tudo bem. Mas aí a gente... Isso que a gente fala da CDA se cabe, por exemplo, no crime do imposto de renda. O imposto de renda, sim. Mas assim, tudo bem. Não, do ICMS, beleza. Se ele declara menor ou ele sonega alguma informação, já caracterizou o crime. Não basta nem a CDA. Claro que o fisco vai analisar, aí o fisco vai lançar um auto de infração, ó, tem algo de errado, tem algo incongruente, aí tem alguns estados que são muito benevolentes, que até permitem você fazer uma retificadora, que não é o comum, na verdade, né? Ele já lança um auto de infração,
Aí já manda o auto de infração, já manda direto para o órgão responsável, o órgão responsável já formula uma CDA. Enfim, você já cometeu o crime lá de trás e ele só vai constituir o crédito para saber qual vai ser a pancada que você vai levar. Mas vamos pegar da maneira. Vamos pegar o lado mais fácil. Formou a CDA, tudo bem. Temos duas vias. Ou executa. Sim. Na cabeça de alguns. Ou executa por um lado, se não achar nenhum bem, executa por um lado, se não achar nenhum bem, aí vai para a área criminal. Não, isso não acontece. Inclusive aqui no estado da Paraíba, e eu vou falar uma coisa que alguns vão ficar horrorizados, né? E aconteceu porque eu estava na mesa, eu estava lá, se mandou primeiro para o Ministério Público. O Ministério Público chamou para uma audiência de conciliação. Que isso não está na lei. Não, eu quero que alguém me prove onde está a audiência de conciliação na lei de 8.137/90. Existe sim uma tendência muito louvável de fazer conciliações, inclusive no âmbito tributário. Existe essa tendência já muito forte em grandes estados. Mas na lei de crimes fiscais ainda não existe. Até pela pena ali do... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que o computador acabou ficando na frente do meu... O celular na frente do meu computador. Ah, tá aqui, ó. Até porque na Lei 8.137, no artigo 1º, que diz respeito aos crimes tributários, né? A pena é de... Eu já digo aqui... A pena é de 2 a 5, ou seja... Tanto não tem essa previsão, porque aqui não cabe nem suspensão condicional do processo, nem transação penal. Se for aqui pelo artigo 1º, né? Se for pelo artigo 1º. Tá, mas pois continua, vamos ver. Aí a gente fala, existe uma tendência muito louvável, que eu acho bacana, da arbitragem dentro do direito tributário. Isso é bem novo, é de 2 anos para cá. Isso é bacana. Porque o fisco talvez perca de um lado, mas também tem que ver como é que vai ser essa arbitragem, porque também não é só o crédito tributário, também tem o sucumbencial da Procuradoria. Mas, enfim, existe essa tendência. Mas ainda aqui na Paraíba, o Ministério Público chama para uma audiência de conciliação, que não é audiência de conciliação, é uma audiência de coação. Porque fica uma mesa... fazer o acordo de não persecução penal? O ANPP, não, porque agora cabe, né? Mas aí eu vou lhe falar o que é. Fica na mesa eu, de um lado, e minha cliente. Aí começa uma pseudo-oitiva. Aí do outro lado está a promotora e está o auditor fiscal do Estado. A promotora e enfim, juiz imparcial aqui já foi pro saco faz tempo. Aí a promotora começa, olha, a senhora fulana de tal, sou, a senhora é dona do estabelecimento tal, sou, a senhora está acusada de sonegar isso, a senhora sabe que é crime? E já começa assim, e é crime, e é crime, e é crime, e é crime. A cada 10 palavras, acho que 5 são crimes. E a promotora, nesse caso, não está nem preocupada em saber se a pessoa teve uma excludente de ilicitude. Que neste caso minha cliente teve. E qual foi, Salomão? Ela passou por uma grande crise financeira, e isso eu provo com o livro caixa, eu provo com o livro razão da empresa, com documentos fiscais hábeis. Além disso, ela sofreu aproximadamente 15 processos trabalhistas, ela defendeu os 15 e pagou todo mundo. Então ela estava sem fluxo de caixa, uma por uma crise financeira e outra porque ela quitou os débitos trabalhistas. E a promotora não quis nem saber, é crime, é crime, é crime, é crime, é crime, e fazendo uma gigantesca pressão. Eu vou fazer o quê? A mulher, a minha cliente deu a minha cara, a promotora olhou também para minha cara, na maior cara dura, denunciei. Claro que eu não falei isso a esmo, eu já estava com a petição pronta, inclusive eu mostrei o verdadeiro crime fiscal, que quem cometeu o crime fiscal nesse processo específico foi
o servidor do fisco que deu a entender que queria alguns valores que está lá no artigo 3º da mesma lei, de artigo 1º e 2º, quem comete, claro, é o contribuinte, mas o artigo 3º, quem comete é o servidor do órgão público fiscal. E eu mostrei com o print do WhatsApp, mostrei a excludente da ilicitude, pedi, enfim, o que aconteceu? Eu vi que estava vindo a execução, eu sabia, e ela não pagou. Sendo que ela não pagou porque ela não tinha como pagar. Mas Exatamente. O que eu acho injusto é ela sofrer uma execução, uma persecução penal antes de uma execução fiscal, sequer ter ouvido. Ela sofreu uma denúncia penal tributária, sem sequer ter pelo menos uma citação de execução fiscal. Eu sei que os dois correm paralelo, mas não tem o porquê do Estado vir com essa sangria gigantesca. E é isso que é a nossa maior insurgência, e eu vejo que a gente tem esse pensamento bem parecido, porque é muito importante também para o pessoal que está raciocinando como defesa, né, tanto na área tributária quanto criminal, porque o direito penal ele não serve para ser um cobrador, ele não é um agente fiscal da cobrança. O direito penal, o direito criminal, ele é a última ratio do Estado, é quando todas as outras áreas não tiveram êxito em combater aquele agir delituoso. E daí fica uma série de discussão, da mesma forma como eu te coloquei daquele RHC, dali 133334, acho que é de Santa Catarina. Do julgado. Naquele caso do processo, a pessoa era um devedor contumaz. Era um devedor contumaz. E daí a gente e daí é importante falar para o pessoal demonstrar, não, só um pouquinho. Olha só, aqui ainda fala, e lá no julgado fala, né, sobre, olha, não pagou, não foi porque não quis, não foi porque depois foi, sabe, esbanjar dinheiro, era porque realmente não tinha, ou pagava os créditos, os débitos trabalhistas ali, ou senão ia fazer o quê? E acaba que o empresário tem que escolher. E todos esses elementos sobre o dolo, sobre esse agir delituoso, sobre a própria contumácia, isso tudo tem que ser provado. E daí a gente entra numa outra discussão, que é a estrutura do processo acusatório no Brasil. Nesse momento, a forma como a gente está, é até uma como é que eu posso dizer? É meio chato de dizer para o cliente assim, não se preocupe, porque se o Ministério Público está lhe acusando, ele vai ter que comprovar o alegado. E a gente sabe que não é assim. E sabe, mas não quer dizer que seja certo. Porque agora eles estão querendo que o próprio contribuinte comprove que ele não é contumaz. Ou seja, fazer aquela prova negativa que a gente sabe que vai totalmente de encontro com o que a gente fala sobre a estrutura acusatória no Brasil, né? E é exatamente isso que tu tá falando, para ver como essa percepção a gente vai adequando e vai vendo na prática como que os institutos e os princípios e toda essa dogmática se envolve. E o quanto é importante, a gente fala muito, né, dessa questão de tu tem que aprender na prática como que se advoga na área criminal, na prática como que é a questão da tributária, mas a gente só vai conseguir sair de uma forma fortalecido para a prática se tiver bem com esses princípios e esse conhecimento bem consolidado, né? Pois é, só para até corroborar com esse pensamento do deveria ser a última raça, eu falei isso em audiência. Aí a promotora saiu com uma extrema raiva, porque eu mandei ela denunciar, sendo que na mesma hora eu liguei para um colega meu, fiz, protocola. Porque já estava pronto a petição, era uma anulatória para anular o crédito, anular a CDA. Porque se eu anulo a CDA, acabou. Não existe crédito. Se não existe crédito, não existe execução, não existe crime. Né? Aí ela vai ter que provar que a CDA era possível.
Sendo que, tá rolando. Aí já faz uns 5, 6 anos, aí eu digo para cliente, diz, ó, agora é com a gente. Não vai ter audiência. Me deixe trabalhar à vontade. Mas eu cheguei para a auditora fiscal, eu fiz, doutora, como é que vocês... Aí eu mostrei para ela, como é que uma pessoa que tem 15 processos trabalhistas, que quitou os 15, vai ter condições de pagar ICMS? Ele fez, doutor, mas é uma prática muito comum do Estado, é a melhor forma de cobrar. Quando ela falou é a melhor forma de comprar, eu parei assim. Aí eu olhei assim, Jesus, Totalmente desvirtuando. me ilumine porque eu não quero dar um fora nesta mulher. Neste momento, ela desvirtuou por completo. Ela desvirtuou. Eu sou tão adepto ao direito penal. Existe um criminalista que eu sou grande amigo, um ser humano maravilhoso, que eu acho que ele até é conhecido em boa parte do Brasil, chamado Romulo Paletó. O Romulo Paletó, ele é muito bom. E ele não gosta muito do direito penal mínimo. Porque ele fala que algumas coisas do direito penal, por exemplo, crimes contra a honra, se a pessoa não puder, eu digo o seguinte, Rômulo, os crimes contra a honra deveriam, em tese, ter uma diminuição, uma abolição do Código Penal. Por quê? Porque existe uma súmula do STJ, se eu não me engano, que fala o seguinte: valores recebidos por danos puramente morais não vai sofrer a incidência do imposto de renda, porque aquilo é uma recomposição, ele fala isso, uma recomposição do patrimônio imaterial. De uma outra forma, os tribunais superiores estão admitindo que o patrimônio imaterial, ou seja, a sua moral, pode ser recomposta através de valores financeiros. Então, para que eu vou utilizar um direito penal para um possível processo de crime contra a honra, se eu posso utilizar a esfera civil, que já me mostra que existe essa recomposição financeira? Ah, mas se a pessoa não tiver dinheiro, mas aí é um problema social, não é jurídico. Aí é um problema de conjuntura social do nosso Estado, do Estado do Brasil. Não é um problema jurídico. A gente está aqui para discutir questões jurídicas. Então, eu sou um adepto ao direito penal mínimo. Até porque o direito penal é sério. É um direito penal de uma força muito grande. É um direito penal de uma força muito lesiva quando mal manejado. Então, você colocar o empresário, e geralmente são os pequenos empresários. Claro, a gente se pega grandes empresários, né? Eu não vou falar aqui nomes que deu até na televisão, para depois eu mesmo não responder processo. Mas a gente vê grandes empresários que é pego em crimes fiscais e tal. Mas geralmente são pequenos e médios empresários que caem na malha do crime contra a ordem tributária. Meu povo! E 90% não é um crime, é um inadimplemento. É aquele negócio. E essa diferença tem que ficar tão firme na cabeça de quem trabalha, está analisando ali o processo, até porque o direito penal ele não se presta para resolver a inadimplência, que muitas vezes é por própria ineficiência do Estado. Não vai ser o direito penal que vai dar essa resposta pela ineficiência do Estado. O direito penal, nessa esfera que nós estamos falando, ele se presta para, teoricamente, combater a criminalidade nesses crimes, para que os empresários que venham agindo de forma correta sejam preservados. Mas se a gente for parar para pensar, e esse próprio RHC ali que eu comentei contigo, que eu acho que eu vou comentar ele lá no canal do YouTube. Ela fala muito sobre esse alargamento, a crítica fala muito sobre esse alargamento, até onde que vão esticar esse elástico do direito penal para resolver coisas que deveria estar sendo resolvido pelo Poder Legislativo. E daí a gente vê na prática e na pele o que é a consequência desse ativismo judicial. Por quê? Porque a gente tem os políticos que não têm coragem de fazer o que precisam fazer,
fazer as leis que eles precisam fazer e toda a função deles, e acaba sobrando para quem? Para o STF, que não são juízes, que são juízes togados, imagina, resolver questões que, na verdade, são muito mais políticas do que jurídicas, né? Então, para mim, assim, isso é um problema grave, sabe? Não, é gravíssimo, porque, por exemplo, vamos trocar em miúdos. Inadimplemento é aquela velha história. Eu devo. Eu sei que eu devo. Só que eu não consigo pagar. Ou eu paguei uma parte, mas eu devo. Mas eu quero pagar, só não sei como e quando. O Devo não Estado, nego, pago quando posso. devo, não nego, pago quando puder ou quando o Estado me dá um refis decente para que eu possa pagar. Agora, o que é o crime? Devo nada? Deixa pra lá. Estado que. Ele que lute. O Estado que lute para cobrar. Ou se não, rapaz, vamos pagar aí mais 5 guias menor aí, paga umas 10 guias e vai empurrando com a barriga. Aí sim, você declarou o ICMS, você que devia, mas você vira um devedor quanto mais. Mesmo você declarando e pagando alguma coisinha, você é um devedor quanto mais. E aí sim você já mostra o ânimo, do seu ânimo, de não querer pagar o tributo ao Estado. Porque geralmente é o Estado, quando isso começa a acontecer, Sim. fazer, me pega pede para ele o livro razão, porque o livro razão é a história da empresa. Pede o livro Sim. razão e pede o livro caixa. Vamos olhar. Aí quando o cara não vai dar o livro razão, nem um livro caixa, mas nem por um decreto, porque vai ver que entrou um bocado, vai ver que tá faltando coisa, o estoque não bate, aí é crime fiscal, aí então o devedor quanto mais. Mas você E pegar. até essa definição, desculpa te interromper, Salomão, é só para fazer esse parênteses para o Hum? pessoal ir adequando esse teu conhecimento do tributário com o penal, e especialmente nessa, depois eu até vou te mandar o número daquele julgado ali, fazer um cardzinho para o pessoal, para disponibilizar para o pessoal baixar e ler. Porque nesse julgado do RHC, eles falam, a crítica fala muito sobre a subjetividade desse termo, né? O que é, de fato, um devedor contumaz? E mais ainda, hoje a gente vive, e talvez a minha crítica mais firme nesse sentido é sobre esse recrudescimento do direito penal. Porque, na verdade, a bem da verdade, tem alguns tipos penais aqui na 8.137 que já tem no próprio Código Penal, né? Que é a questão da apropriação indébita. Então, e claro que aqui, em razão da própria especialidade da lei, acaba sendo uma lei muito mais, muito mais rigorosa, porque a pena é muito maior, né? Então, eu fico pensando assim, é inevitável a gente não concluir que o próprio fisco ele se utiliza, né, desse recrudescimento penal para poder estar ali, como tu falou, coagindo as pessoas, ameaçando. E isso a gente sente muito firme na pele aqui no escritório, e viu casos que nem esse do. Claro, não é o mesmo crime, não foi crime tributário, era uma outra espécie, eram outros delitos, mas a gente vê a consequência para uma pessoa, para um empresário que quer responder uma ação penal. Tanto que o reitor ali da Universidade de Santa Catarina se suicidou e depois ficou comprovado que ele não tinha qualquer envolvimento naquilo que ele estava sendo acusado, sabe? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas para cada pessoa tem um impacto diferente tu responder uma ação penal, e a gente sabe o quanto a sociedade cobra isso dos empresários, especialmente empresários que são conhecidos na comunidade deles, né? Então, esse cuidado tem que haver. Não, e eu fui parecer, ironicamente, a minha veia tributária foi bem engraçada. Porque eu fui estagiário da Receita Federal, fui parecerista jurídico da Secretaria da Receita de município, né, de um município. E quando eu ia fazer aula, eu falei, gente, vamos ter cuidado. Eu sei que tem muita gente que sonega porque realmente tá querendo.
Mas tem gente que sonega porque não tem condições. Ou às vezes não tem instrução, porque, pasme, acontece também, e aí os contadores me perdoem, tem contador fazendo muita burrada. Tem contador não sabendo recolher, não sabendo interpretar o artigo 3º da Lei 116 de 2003, que é a lei que fala o local de pagamento do ISS e suas exceções. E isso não é pouco. Nós Então, temos um cuidado caso bem também. assim aqui no escritório, em que o nosso cliente ele importava umas máquinas de médico hospitalares e eles recolheram o tributo num estado e deveriam ter recolhido no outro e foram processados criminalmente. Pois é, então cuidado também, contadores, porque se for provado que o erro não é do empresário, mas sim de vocês, o polo passivo da ação muda. Porque eu, como advogado, e aí eu não tenho problema nem peso na consciência nenhum em tirar o meu cliente da reta, tirar a empresa que eu defendo da reta e colocar vocês, contadores, que fizeram besteira. Sim. Que eu não tenho, eu não tenho problema nenhum. Quem está me pagando é a empresa, eu tenho que defender a empresa. Se a empresa está toda correta e quem errou foi o contador, infelizmente, quem vai ter que responder o crime fiscal vai ser a contabilidade, não a empresa. Então, assim, é um assunto delicado, tem que estar tudo muito afiado. Faça seu planejamento tributário, pague seus impostos. Se puder pagar assim, até R$ 1 assim é maior, pague, porque para evitar dor de cabeça. Não ouse, não tente fazer um planejamento fiscal agressivo, quando agressivo é muito à margem da. Porque assim, a gente pode usar um pouco o que a lei não fala muito para poder usar algum planejamento e tentar reduzir. Não usem planejamentos fiscais muito agressivos, tentem ser mais módicos, pague direito, né? Claro, o grande problema que pode estar acontecendo, a gente está em período de pandemia, a gente tá igual uma sanfona, abre, aí fecha, aí abre, aí fecha, aí passou, tá melhorando a pandemia, aí abre, aí veio o Omicron, aí fecha, sendo que as leis não estão, os decretos e leis não estão acompanhando esse abre e fecha. Qual é o meu medo atual? Nesse negócio de abre e fecha, vocês não vão ter dinheiro, não vão ter receita de empresários para quitar com algumas obrigações tributárias. E aí o Estado, por uma sangria de querer arrecadar, porque está baixa a arrecadação, vai colocar uma calhamaça de empresário como crime fiscal. Lembrando que, nesse abre e fecha, vocês estão sobre uma excludente de culpabilidade, né? Vocês estão sobre exercício em força maior, vocês não podem trabalhar, não tem como Qualquer pagar. coisa, daí eu já vou fazer a minha carteira suplementar aí na Paraíba, levo meu notebook para a praia, fico fazendo as Pois defesas. é, pois é. Mas Eu tô tirando com todas grande as receio brincadeiras, disso. né? Não, Eu mas tô com realmente, grande. realmente tem uma grande possibilidade. E a gente está vendo, né, esse movimento assim, autoritário, uh, pesado do Estado e sem qualquer crítica ideológica política, mas na verdade a gente já vem com É o Estado como um todo. exatamente. Mas é isso, doutor Salomão, eu quero, nesses últimos minutinhos que falta para nós encerrarmos a nossa live, que tu nos conte um pouquinho, então, se tu já teve algum perrengue, assim, alguma questão que tu precisou resolver com o cliente, como que tu resolve normalmente as suas questões, e o que que tu falaria para motivar aí a galera? Porque, assim, a gente fala, né, fica nessa brincadeira, não, dá para viver e tal, mas a gente sabe que atualmente, hoje, a advocacia é uma profissão que traz muita liberdade geográfica e, se trabalhando de uma forma correta, também traz uma liberdade financeira, muitas vezes acima da média do que a gente vê aí em algumas outras profissões, né? Então, qual é o teu conselho para a galera? É assim, perrengue, eu vou lhe falar que eu tenho meu escritório, eu sou gestor do escritório.
Então, perrengue com cliente, os meus sócios já foram embora, sou eu que estou aqui ainda. Então, sou eu que trato os perrengues, os incêndios que aparecem todos os dias, sou eu que resolvo. Mas a dica para resolver isso é somente uma, ser sincero. Fala a verdade, olhe no olho do cliente e responda. É isso que ele vai querer. De sim ou de não ou de sim, eu fiz ou não fiz, ou responda o que ele quer. Respondeu agora, claro, né? Se o cliente ligar de 3 da manhã, aí, pelo amor de Deus, deixa ele esperar um pouquinho, porque nós também somos filhos de Deus, né? Temos também que dormir, descansar e por aí vai. E para motivar, eu posso dizer o seguinte, gente, eu comecei a minha faculdade de Direito querendo ser delegado da Polícia Federal. Hoje eu sou advogado e sou extremamente apaixonado pelo meu curso, pela minha carreira. Eu passei 3 anos para tentar conseguir passar no exame da ordem e pensei ainda em fazer medicina, outros cursos, mas eu sabia que se eu migrasse para outros cursos eu seria um profissional frustrado. Então, assim, a advocacia é maravilhoso. Você tem alguns estresses? Tem. Mas, no geral, você tem mais sabores do que dissabores. Você conhece muita gente interessante, você conhece muita história bacana. E o leque de opção e de conhecimento que a advocacia e que o direito te proporciona, sinceramente, eu não consigo encontrar palavras no vocabulário do dicionário Aurélio que possa definir. Então, quem tem dúvida em fazer direito, faça. Porque com certeza você vai se apaixonar, vai querer ir para a advocacia e nunca mais vai querer sair dela. É verdade. Olha só, o André Luiz entrou agora na live. Foi o André que me passou a pergunta que nós respondemos. André, vai ter que olhar um pouquinho mais lá para trás, mas a sua pergunta foi respondida sim. Quero te agradecer, doutor. Então, o senhor já sabe, né? Se houver aí essa demanda em João Pessoa, eu estou totalmente à disposição. Não lhe garanto que eu vou ficar no escritório, né? Eu acho que eu vou ficar ali na frente do escritório, do outro lado da calçada, mas pode contar comigo, conosco, né? Nós temos um escritório aqui, a gente já teve possibilidade de operar na Lava Jato, em algumas operações internacionais e de crime penal econômico, e eu também, eu sou o grande rosto do escritório, porque lá o doutor Felipe não gosta muito, ele escreve muito bem, é um grande teórico, que vem a ser meu noivo também, né, esse ano vai ter o casamento, inclusive, e ele é muito mais intelectual do que eu, mas eu amo esse poder da comunicação e amo ter toda essa galera e esses jovens advogados me acompanhando, nos acompanhando, né? Porque eu me renova as minhas energias, sabe? Cada vez que eu olho assim, que eu vejo e que cada vez que vem um aluno ou uma aluna, na maioria das vezes é aluna, né? A mulher acaba tendo mais afinidade comigo. Eu me sinto com as minhas energias renovadas, porque não é fácil, né? Toda a nossa rotina. E também não é fácil estar aqui nessa produção de conteúdo. Eu morri rindo do Reels lá, falando da gravação dos vídeos, porque é bem assim. Mas agora eu já estou super blogueira. Ontem eu fiz uma chamada lá para nossa live na frente do Foro Criminal aqui de Porto Alegre. Daí todo mundo ficava me olhando assim, gente, só um pouquinho, eu preciso gravar e é isso mesmo. Mas eu amo muito poder estar aqui contigo, estar aqui com as pessoas que ou entraram agora um pouquinho, ou vão assistir essa live. E eu depois vou subir essa nossa live para o nosso canal no YouTube também. Então, quero te agradecer de coração, por dizer que tu tem uma casa aqui em Porto Alegre, que estamos à disposição. E que essa seja a primeira de muitas, né? Claro, não, adorei a live, né? Foi um bate-papo bem. Porque assim, quando a gente fala de crime fiscal, eu fiz, caramba, é tanta coisa, é um turbilhão de informação. Eu fiz, eu vou começar por onde? Não, mas a gente conversou bacana, foi um bate-papo gostoso, foi um bate-papo divertido. Fico muito feliz, né, em receber mais convites. Inclusive,
Dá pra gente conversar até em outras lives sobre a ideia, né, do direito penal mínimo, porque eu realmente me interesso por essa área e eu mostro tributariamente o porquê do direito penal mínimo, né? E digo mesmo, tem em João Pessoa também uma segunda casa e se pintar essas demandas malucas que tiverem aqui, se a gente não conseguir dar vencimento, que eu acho que vai acontecer, nem se Da preocupe que eu vou, mesma eu vou, forma, eu vou, nós, eu vou dar o corre. porque tu sabe que aqui no Rio Grande, o Rio Grande do Sul é um dos estados que a carga tributária é uma das mais altas, né? A cobrança do nosso ICMS, por exemplo, aqui no combustível, aqui É parece alto, eu vi um dia que é desse. muito alto, é 30 e poucos por cento em si, É bem com alto. comparativo. Eu não lembro de cabeça agora, mas comparando ali com Santa Catarina é menos de 20 e aqui é mais de 30. Então é incrível, assim, as empresas, só que o que nós notamos aqui é que as empresas têm um grande receio de fazer a recuperação tributária, têm medo do fisco ficar, de certa forma, fiscalizando eles com uma rigorosidade maior. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar, inclusive a cultura dessas empresas, né? Olha, Fica o meu convite. pois aí, fica a dica também para os empresários, gente, para que vocês ganhem um pouco mais de fôlego, até para poder pagar suas dívidas tributárias, pensem na possibilidade de realizar aquela ação de você excluir o PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, no caso também do ISS. Ajuda muito vocês, dá uma sobrevida bacana, vai trazer receita e principalmente pode com certeza evitar que você deixe de pagar um tributo e caia aí e incorra no crime contra a ordem tributária. Sim, verdade. Doutor, muito obrigada. Vou deixar o senhor descansar agora. Então, Obrigado. agradeço imensamente todo mundo que entrou também um pouquinho e os que vão assistir a nossa live ainda, que vai ficar gravada aqui no IGTV e lá no canal Criminal na Real, tá bom? Beijão, muito obrigada. Beijo, obrigado, até mais. Até a próxima.